O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isto? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Podeis sentar, irmãos e irmãs. Amados todos, o padre não tem nem muito o que falar, né? Porque estava indo tão fofo o evangelho, de repente começou essa história de fornalha de fogo, padre. Já me deu um arrepio na espinha, um suor frio, né? Parece que o fogo já pegou ali em mim, quando falou de fornalha de fogo. Que bom! Que bom que já deu uns arrepios na tua vida. Significa que esse cerco de Jericó está te dando uma mensagem bem legal. Está na hora de ser bom, de ser justo, de procurar a bondade na sua vida, de fazer o bem, de rezar, enfim. Esta é a mensagem, né? Para você não sair daqui com medo da fornalha de fogo na sua vida. Mas o padre não queria falar disso. O padre queria falar de Salomão, porque ele ama Salomão. E a primeira leitura hoje, na verdade, nós temos um rei pedindo a pessoa certa, na hora certa, a coisa certa. Provavelmente a sabedoria de Salomão já está aí, né, no seu discernimento já, em saber o que pedir, a quem pedir e como pedir. Porque é muito interessante o pedido de Salomão, né? Teve um tempo atrás que essa leitura saiu, acho que foi dia de semana, se eu não me engano,
e a gente pregou sobre ela e ela veio completa, né? O diálogo veio completo, inclusive de Salomão. A gente usou em reuniões de conselho. Quem está aqui lembra que os primeiros conselhos desse ano o padre usou esta leitura de Salomão na abertura do conselho, enfim. Ou no final, não sei, em algum momento usou, enfim. Mas hoje o padre queria falar para você que existem 3 palavrinhas na nossa vida que, embora concorram uma para complementar a outra, são coisas diferentes. E a gente não pode parar em uma delas. A gente precisa usar as 3. Por exemplo, a primeira delas é a palavra inteligência. Quem é inteligente? Levanta a mão. Ai, Jesus Cristo! Todo mundo que está nessa igreja, levanta a mão. Pelo amor de Jesus, você é inteligente. Olha para quem está do seu lado, porque essa pessoa descobriu agora. Diz para ela: irmão, você é inteligente, parabéns. Primeiro porque está na missa, né? Primeiro sinal de inteligência é isso. Mas o padre faz essa brincadeira porque é justamente a sua inteligência e a minha que nos diferenciam dos bichos, das pedras, das plantas, dos animais. Nós todos fomos criados com inteligência. É como se essa habilidade que é divina e Ele partilha conosco, fosse um grande recipiente. Pensa agora num recipiente bem bonito, transparente, com um recipiente transparente dá para a gente enxergar o líquido dentro, né? Pensa aí numa, como é que fala? Uma bacia, sei lá, pense em alguma coisa, e a inteligência é essa bacia. Deus, por meio da inteligência que é a bacia, nos cumulou de outras habilidades que são pertencentes à inteligência. O líquido da bacia são outras coisas, inclusive 2 que a gente vai falar agora. Ok? Se convenceu? Bate no seu peito e diz: eu sou inteligente. Para Deus eu sou nota 10. Quando não estou pecando. Tá bom, porque pode ir de 10 a 0 rapidinho, né? Enfim. É bem assim, né? Fazendo uma analogia ao mundo universitário e escolar, é assim. Porque tem professor que começa o semestre dando 10 para todo mundo, e aí ao longo do semestre vai tirando ponto, né? Aluno que chega atrasado, perde ponto. Aluno que faz mal, perde ponto. Aluno pediu para ir no banheiro, perde ponto. Vou começar a fazer isso com coroinha acólito que sai do altar, perde ponto. Para ir no banheiro, enfim. Mas é bem assim, Deus criou todo mundo com nota 10. Tá? Então pode dizer para quem está do seu lado: o padre está fazendo isso para você não dormir, tá bom? Que eu vejo que tem assim, alguns cílios postiços que dá para ver melhor, né? Que fazem mais assim, o vento chega até aqui. Porque eles fecham e tem mais dificuldade de abrir de novo, né? Porque pesa, enfim. Então diz para quem está do seu lado: Deus te deu nota 10. Não vai me perder, criatura. Fala, não vai me perder, criatura. Muito bem. É bem assim. Na criação, Deus criou todo mundo com nota 10, na sua potência máxima. E esse é o projeto original. Ninguém foi criado para perder ano, para perder disciplina, para ficar reprovado. No mínimo, uma recuperaçãozinha no purga, né? No purgatório. No mínimo. Só. Menos que isso, Deus não criou ninguém. Então todo mundo nasceu, foi criado por Deus com 10. O problema é que o diabo da serpente foi lá e disse: olha, cola na prova, né? Aproveita que o professor virou as costas na porta da sala, cola na prova. Olha lá no seu celular a resposta, anota no punho, né? Enfim, eu sei que tem um monte de gente lembrando da adolescência e da infância por causa daquela desgraça daquele ditado, né? Quem cola não sai da escola. Isso é a maior mentira que pode existir, porque o Padre Hugo nunca colou.
pergunta, cadê minha mãe? Mãe? Cadê minha mãe, gente? Tá lá, derreteu, minha mãe derreteu agora. Não, nunca precisei, graças a Deus. Senão nem estava aqui falando para vocês. Enfim, não é sobre mim, é sobre o futuro nosso, que essa homilia diz. E aí, meu irmão, cada pecado que cometemos são décimos que vamos perdendo, e a gente não pode chegar no zero, porque se chegou no zero já era. A fornalha vai que vai. O fogo vem que vem. E aí o fogo que vai sapecar a tua vida já não é mais do Espírito. Aquele que hoje o céu se abriu, caiu na tua vida, já não é mais esse, é outro. Até porque esse fogo bíblico da fornalha é um fogo simbólico, né? Como o padre dizia, acho que na homilia de segunda-feira, ninguém que teve lá, deu uma queimadinha, uma tostadinha, voltou para falar, né? Aqui, padre, tá vendo essa queimadura de 3º grau? Foi lá na fornalha de fogo. Tinha um monte de gente com choro e ranger de dente, eu dei uma queimadinha e voltei. Não tem isso. Foi, ficou. Gostando ou não gostando, querido, é lá. Acontece que a lenha para a fornalha pegar fogo, você começa a colocar agora com a sua vida. Quem aumenta o fogaréu da fornalha de fogo sou eu e você. Na medida em que eu perco o ponto com Deus, é mais um caco de lenha que eu coloco na fogueira. E quanto mais fogo, mais vai queimar. E quanto mais vai queimar, mais vai sofrer. E quanto mais sofrer, você vai lembrar, eu tive tudo na minha vida de Deus. Deus me deu tudo. Deus me deu por meio da igreja sacramentos. Deus me deu Nossa Senhora. Deus me deu a palavra. Deus me deu até um cerco de Jericó. Para ver se eu rezo mais na minha vida, se eu deixo de ser essa pessoa tansa na fé, jaguara, teimosa, cabeça dura, coração fechado. Mas eu não ouvi. Eu não dei confiança. Eu gastei minha vida com outras porcarias, né? Eu gastei minha vida arrumando briga com o marido, com esposa, com filho, com coordenador, com um irmão de pastoral. Arrumei briga com colega de trabalho. Passei a minha vida assim, achando que eu estava abafando, achando que eu era adulto e maduro o suficiente na minha vida e que não precisava de ajuda nenhuma, muito menos da de Deus. E olha que lindo, Salomão fala, Senhor, eu só tenho 17 anos e por isso eu não sei fazer. Aí a gente vai e fala, Senhor, eu já tenho 17 anos, eu sei fazer. E não sei fazer nada. Eu não sei fazer nada com 46. Descobriu a idade do padre. Com 46, você não sabe o que fazer com 70, com 80, com 90. Você não sabe fazer, muito menos com 15 anos. 16. Eu não sei o que fazer. Eu nunca saberei o que fazer, se não for pela vontade de Deus, irmão e irmã. Então a sua inteligência te dá uma coisa chamada conhecimento. É a segunda palavrinha. O que é o conhecimento? É a minha habilidade, a sua, de poder reter informações. Nós vamos retendo informações, seja por meio da escola, da faculdade, seja por meio da experiência profissional, né? O sacerdócio, por exemplo, nós temos o conhecimento teórico 8 anos da vida. E depois, quando o bicho pega na paróquia, a gente começa com o conhecimento prático. E aí eu posso saber de tudo da vida paroquial, porque eu acumulei conhecimento. Você pode ter acumulado conhecimento na sua vida. Pode ser que você já tenha um conhecimento sobre a pessoa de Jesus que é invejável. Você sabe falar sobre Jesus, que é a coisa mais linda do mundo. Você sabe falar sobre as coisas de Deus, que é uma coisa assim que as pessoas passam. E vê você falando sobre a pessoa de Jesus, as pessoas falam, nossa, um dia eu vou ser assim. Pode ser que você tenha todo o conhecimento do mundo de como ser mãe, de como ser esposa.
de como ser um filho de Deus, uma filha de Deus. Isso é retenção de informações. Você tem a vasilha, que é a inteligência. Na estrutura da inteligência, você tem a capacidade de reter informações, conhecimento. Aí vem a terceira palavrinha. Teriam outras, né? Mas aqui a gente está numa aula de filosofia para botar o esquema aristotélico tomista aqui. Vamos para o terceiro e última palavrinha, que é a que nos interessa na primeira leitura de hoje. E aí, porque nós somos inteligentes, somos seres capazes de reter informação e somos seres ligados diretamente a Deus, por essência, por natureza, por criação, nós precisamos de sabedoria. O que é sabedoria então, Padre? É você ser inteligente na retenção de conhecimento, e aí você pegar tudo o que você conheceu na sua vida, guardou na sua cachola ou não, e saber aplicar no seu dia a dia. E é aqui que a coisa pega para nós. Como, Padre, que eu vou pegar o que o Senhor está falando e aplicá-la em casa, com aquela dificuldade que eu estou vivendo, com aquele marido que não contribui em nada, não lava um copo, Padre? Como que eu vou fazer isso, vou aplicar isso na minha vida, lá em casa, com aqueles filhos rebeldes que eu tenho, Padre, que não me escutam, que não querem. Os pais começam, eles aproveitam. É engraçado. É engraçado porque o padre nem fala nada, só olha a pessoa, né? Enfim. Como, Padre, que eu vou fazer isso? Quando eu for ao médico, ele me pedir um exame, e o exame vier dizendo que eu tenho câncer. Como que eu vou aplicar isso, Padre? É aí que Salomão entra na tua vida. Porque Salomão pediu o que tinha que pedir na hora certa para a pessoa certa. Meu irmão, minha irmã, eu, Padre, não tenho todas as respostas para dizer para vocês. Você, pai, não tem todas as respostas para dar para os seus filhos, e você, mãe, também. Nós não temos, assim como a ciência não tem todas as respostas, assim como as redes sociais, muito menos vão ter respostas, assim como os livros não vão ter todas as respostas, os sites, os noticiários, até aquela pessoa que você conhece que é a mais fuxiqueira de todas, que parece saber de tudo e da vida de todo mundo, até essa pessoa não vai ter todas as respostas. Deus tem todas as respostas e, detalhe, todas elas são corretas. Nenhuma é errada, nenhuma é imperfeita, nenhuma falha. Todas as respostas vêm corretas. Então, meu irmão, minha irmã, se você precisa levar alguma mensagem eficaz desse cerco de Jericó para a sua vida, a mensagem é esta: não adianta você saber sobre Jesus, não adianta você saber sobre Deus, não adianta você dizer Ele existe, não adianta dizer sim, eu acredito, Ele me criou, não adianta você dizer, meu irmão, minha irmã, sim, a palavra de Deus é o próprio Deus. Não, eu acredito, Maria é mãe de Deus. Não adianta você dizer que acredita na oração intercessora do Santo Rosário. Não adianta você dizer que você acredita no efeito do sacramento da confissão e da Eucaristia. Não adianta você dizer que acredita na igreja. Se isso tudo que você diz que acredita, você não aplica na sua vida, e olha, está cheio de católico moribundo por causa disso. Está cheio de católico doente, enfermo e pior. Não se trata, não quer se tratar e ainda está contaminando o meio que vive.
E aí os outros frouxos vão atrás, contaminados da vida. E aí, meu irmão, minha irmã, a gente precisa lembrar daquilo que o padre falava hoje, eu acho que foi lá na Santa Luzia, se eu não me engano, quem estava lá pode dizer se foi lá mesmo que eu falei, que o nosso dever nesse mundo, por que a gente tem que se converter? Porque a gente precisa ser facilitadores para que a graça de Deus chegue no coração das pessoas com menos complicação. Só que às vezes a gente faz o contrário. Nós somos o fator de complicação para que as pessoas não cheguem a Deus. Nós somos, com a nossa língua felina, com o nosso coração endurecido, amargurado, por causa de falta de perdão, por causa de ficar preso nas coisas do passado e não largar, como se tivesse um cordão umbilical diabólico prendendo. A gente não solta o pecado, a gente não solta a fofoca, a gente não solta o disse-me-disse, a gente não solta o vício da reclamação no nosso meio, a gente não solta. Isso é saber e não usar. Isso é saber de Deus e não colocar em prática. É ser tudo menos uma pessoa sábia na vida. E o Senhor hoje pede sabedoria para nós. Você quer ser sábio? Sim ou não? Não tem talvez para Deus, você sabe disso, né? Na vida a gente pergunta, né? A gente vai sair com alguma pessoa e fala: e aí, o que a gente vai comer? O que você quer comer hoje? Não sei. Tanto faz, né? E a gente fala: não tem no cardápio, tanto faz. O que você quer? Hambúrguer, pizza, né? O bolo de laranja com fubá da Lully, o que você quer? Tanto faz. Para Deus não tem tanto faz. O Apocalipse vai dizer que quem está no tanto faz, Deus vai vomitar, né? Então, se você não quer ser vomitado na vida inteira, posicione-se. Tome uma posição na sua vida em nome de Jesus. Sou de Deus ou não sou de Deus? Pratico Deus ou não pratico Deus? Em cima do muro chega, basta. Você não aguenta mais isso, eu tenho certeza absoluta. Vários de vocês não suportam mais viver em cima do muro com Deus. Tenho certeza absoluta. Por isso, fica de pé agora. Fica de pé, irmão, irmã. Fecha seus olhos. Coloca a mão no seu coração e vai dizendo: Senhor, eu não suporto mais. Eu não me aguento mais. Estou cansado, Senhor, de não ter coragem de te assumir na minha vida, de te assumir na prática da minha vida. Porque eu sei, Senhor, que não basta saber de vós. Eu preciso praticá-lo mais. Agora, levanta sua mão direita, como quem faz um juramento. E presta bastante atenção nas suas palavras agora, irmão e irmã. O Padre vai te pedir uma intenção sincera. O que é isso? Pode ser que no seu entendimento, você não esteja compreendendo o que você vai dizer agora por completo. Mas esteja com a intenção, pelo menos, de fazer o que você vai falar agora. Em nome de Jesus. Que o Senhor te dê essa intenção boa agora. Que o Senhor possa fazer proliferar nesta igreja um espírito de abertura, de boas intenções, Senhor. Eu vos peço, como teu sacerdote que sou, aquele que faz as vezes do teu Filho para o seu povo, trazendo-o na Eucaristia, na confissão, na unção dos enfermos, na pregação da palavra e no pastoreio. Eu vos peço,
encha esses teus filhos de boas intenções. Tira toda a maldade, todo o pensamento mau, maquiavélico, luxurioso, malicioso, Senhor, eu vos peço. Manda um espírito de purificação na vida desses seus filhos e filhas, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, adultos, idosos. Senhor, para todos nós, encha-nos com o espírito de pureza, Senhor, eu vos peço. Eu vos peço, Senhor, que o seu espírito de pureza agora expulse dos nossos corações todas as más intenções, todo o oportunismo, toda segunda intenção que eu possa ter com qualquer pessoa na minha vida, Jesus. Eu vos peço que o seu Espírito Santo nos purifique nessa hora. Dê-nos a graça, Senhor, de termos olhares puros, olhares que não sejam divididos entre o Senhor e outras paixões desordenadas. Concede a todos os homens o dom da masculinidade íntegra como a de José, e às mulheres o dom de uma castidade, de uma sexualidade santa como a de Maria. Tira do meio da nossa juventude, Senhor, as intenções e afetos desequilibrados, os carinhos e carícias exagerados, os toques, Senhor, sem necessidade nenhuma, as provas de amor que são pedidas, mas são falsas. Tira isso de nós, Senhor, eu vos peço. Vos peço que a sua graça, que os frutos da sua redenção, que o sangue derramado na sua paixão, nos lave, Senhor, de toda impureza. Que o teu sangue precioso, Senhor, e misericordioso, nos lave de toda maldade, de toda desonestidade, Senhor. Faça cair por terra toda tendência à corrupção, à desonestidade, ao descumprimento das leis civis e divinas, Senhor. Dá-nos a graça de uma consciência reta, verdadeira, iluminada pelo teu Espírito. Venha, Espírito santificador, sobre o teu povo. Venha, Espírito purificador, sobre todos desta igreja. E arranca toda raiz de pecado, de vício, que possa estar contaminando a vida espiritual destes seus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.